Bom dia, gente. Olha nós aqui de novo para outra devocional. Nessa manhã eu quero fazer uma oração e vou contar uma história que eu achei bem interessante. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por essa luz que nos ilumina. E que a luz do Espírito Santo ilumine a nossa vida e nos dê direção em tudo o que devemos que fazer, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, eu ouvi esses dias uma história que eu achei muito interessante e quando eu ouço assim, né, algumas histórias, as pessoas me contam, eu presto atenção. A moça, ela me contou o seguinte, que ela estava passando por um momento de muita dificuldade. Ela tinha ficado desempregada e ela tinha ficado bem endividada e o esposo dela também se desempregou. E ela estava num desespero tão grande, que ela ia vender a casa dela. E aí ela pensou assim, eu vou vender minha casa porque com esse dinheiro da casa eu compro uma casinha menor, né, em um lugarzinho mais simples. Gente, ela tinha batalhado tanto. Ela me contou que ela tinha batalhado tanto para conquistar essa casa. E a casa dela é uma casa muito boa, em uma rua muito boa, um bairro legal. Então ela disse assim, eu sei que eu não vou conseguir comprar outra casa aqui, mas eu vou comprar em um bairro mais inferior, uma casinha mais inferior. E com esse dinheiro, meu esposo vai viajar para um outro estado, né, para conseguir um emprego, que já tinha os amigos dele lá. E esses amigos disse que ajudava ele a conseguir alojamento e um trabalho lá nesse outro estado. Ela falou o estado, só que agora eu não me recordo o nome. E, e ela ia pagar as dívidas dela e ia tentar ver o que fazer, né? Aí ela estava naquela agonia, conseguiu divulgar a venda da casa e aí ela estava tudo certo para vender a casa. Aí à noite ela não conseguia dormir direito. Uma agonia, ela preocupada, porque o negócio já ia ser fechado no outro dia. Aí ela levantou e ela disse, oh Deus, me ajude. Senhor, por favor, me dê uma direção. Senhor, eu quero vender, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor, eu estou vendo a minha situação hoje, mas o amanhã é o Senhor quem vê. Ela fez essa oração. Ela disse que no outro dia ela acordou totalmente diferente. Ela disse que no outro dia ela acordou decidida a não vender mais a casa. Decidida a não vender mais a casa. Aí quando o pessoal ligou e disse assim, olha, vamos marcar tal lugar para a gente acertar. Ela disse, olha, eu não vou vender mais não. Eu já decidi que eu não vou vender mais não. Aí o pessoal ainda se aborreceu, mas ela encerrou o assunto. Encerrou o assunto. E aí ela foi para a casa do pai dela, que já era idoso, né? O pai dela já era idoso. E aí ela ficou assim pensativa, disse, meu Deus, e agora? Meu pai adoeceu. Meu pai adoeceu e agora tá eu desempregada, meu marido desempregado e meu pai doente. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu sei que ela decidiu ir para a casa do pai para cuidar do pai dela. Ela foi para a casa do pai para cuidar do pai dela. Aí ela foi cuidar do pai. E o marido dela conseguiu um dinheiro e viajou para esse outro estado, para ir trabalhar com os colegas. E a casa que ela ia vender, a casa dela, ela alugou a casa. Vocês aí já estão vendo, né? Que as coisas tipo assim estão se resolvendo? Pois é, minha gente. Nessa brincadeira passaram-se já quase 10 anos. O esposo dela que foi para outro estado arranjou outra pessoa, abandonou ela. O pai dela já estava bem idoso, acostumou com o cuidado dela, ela está cuidando do pai dela, está vivendo por lá mesmo. E todo mês ela tem a renda da casinha dela, naquele bairro que eu lhe falei, que é um bairro bom, que ela alugou. Aí ela me contando assim, você já pensou se eu tivesse vendido minha casa?
Eu agora estava com a casa. Isso se eu não tivesse gastado o dinheiro todo. Estava com a casa num bairro inferior, tendo dor de cabeça, com aluguel baixo, que não ia me servir para nada. O marido com outra, ou revoltada porque ele ia levar parte do dinheiro e ia me deixar. E aí, como é que estava? Quando eu coloquei nas mãos de Deus, olha só, porque eu falei na minha oração, o Senhor sabe o dia de amanhã. Eu estou vendo o meu hoje, mas o amanhã o Senhor é quem sabe. As dívidas dela, ela pagou todas as dívidas dela, com o aluguel da casa, ela foi quitando as dívidas. E hoje ela tem paz. Hoje ela tem paz. Então, minha gente, o que é que eu refleti nessa história? Que muitas vezes a gente só vê o momento, a gente só vê o dia de hoje, a gente só vê a luta e o problema que está diante de nós no momento, mas o amanhã, quem conhece o amanhã, quem sabe é Deus. É por isso que a gente fala que o amanhã pertence a Deus. Olha o livramento que Deus deu para essa mulher. Olha o livramento que Deus deu. Por isso, meu amado e minha amada, eu estou lhe dizendo aqui nessa manhã. Se você tem uma demanda, se você tem algo para resolver, coloque em primeiro lugar nas mãos de Deus e confie. Às vezes você quer resolver de um jeito, você quer fazer de um jeito, mas Deus é que vê o amanhã e é Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. Tá bom? Então esse é o conselho de hoje, essa é a história de hoje. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Apoia, vai seguindo a gente aí. Deus abençoe seu dia. E que na minha vida e que na sua vida as decisões sejam direcionadas pelo nosso Deus e não pela pressão do momento, e não pela precipitação, e não pelos nossos problemas, mas que sejam decididos por fé e pela direção de Deus e do Espírito Santo. Amém?